Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje é 18 de abril, sexta-feira santa, sou Marcos Soares. Quero agradecer a todos que já seguem esse canal, que curta, comente, compartilhe, para que o algoritmo do YouTube perceba a relevância do tema e envie esse vídeo para mais pessoas. E para quem ainda não segue nosso canal, ajude ao nosso canal a crescer. Faça a sua inscrição para que continuemos fazendo mais vídeos sobre o tema espiritualidade. Eu quero falar hoje, já que é um dia que muitos têm como um dia de reflexão, um dia de reforma íntima, sobre uma passagem que está na Bíblia em capítulo 26, 41 de Mateus. Orai e vigiais para não entreis em tentação. Está sempre em contato. Quando diz orai, é sempre estar em contato com Deus, com o Criador. É sempre estar com a mente conectada ao Divino, ao Altíssimo. Não importa se você vai estar orando o Pai Nosso ou você está emitindo mantra, tipo o Om, que também quer dizer eu estou em comunhão com o Pai. E vigiai o quê? Não é a vida do outro. Não é o que está acontecendo lá fora. É vigiar os pensamentos. Porque dos pensamentos que chegam a nós, vem os sentimentos, vem as emoções. E às vezes agimos sem medir as consequências. Vigiar e estar alerta. É estar consciente do seu ato. É como jogar uma partida de xadrez. Para quem realmente sabe jogar. Antes de jogar aquela peça, o jogador de xadrez, ele analisa todas as possibilidades, se ele vai deixar o rei dele em perigo ou não. E só assim ele movimenta. Essa cautela nós também devemos ter no nosso dia a dia. Antes de agir, a pessoa tem que mensurar as consequências desse ato. Por isso se diz, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, ou para que não entreis nas trevas, ou para que não venha se arrepender depois. Sempre que for fazer algo, peça orientação aos seus guias espirituais, aos seus mentores. Peça uma orientação para que clareie melhor suas ideias, para que tire todas as dúvidas que você tenha sobre o que deve fazer. E depois de meditar sobre o que você vai fazer, de mensurar, de ver se esse ato realmente beneficia mais pessoas do que é você mesmo. Se esse ato seu não vem do seu ego, do seu orgulho, do seu egoísmo, mas sim um ato da sua bondade interior, do seu eu superior, buscando fazer boas ações. Aí assim você age. Mas age alerta, consciente do que está fazendo. A gente tem que entender que estamos o tempo todo em comunhão com o mundo espiritual. Estamos o tempo todo recebendo interferências espirituais.
Às vezes achamos que a ideia veio da gente e não veio, foi uma intuição. Quantas pessoas disseram, de repente me veio uma ideia, uma eureka, algo para ajudar a solucionar um problema que eu estava tendo. E a pessoa percebe que foi uma ideia positiva. Quanto mais você se harmoniza, alinha seus pensamentos, se conecta com o superior, com o sagrado, com o divino, tenha certeza que virão as melhores intuições. É sempre importante criar esse hábito de, antes de agir, de entrar em comunhão com o plano espiritual. Se você prefere rezar o Pai Nosso, ore o Pai Nosso. Mas também você pode fazer, mentalizar pensamentos de gratidão ao Criador, pedindo que seu ato não seja um ato de egoísmo, que apenas alimente mais o seu orgulho. Quando você começa a trilhar o caminho espiritual, que é o caminho do não ego, da não violência, que é o caminho do amor incondicional, da compaixão, que é o caminho em favor da paz, do amor, do bem. Você começa a agir com mais racionalidade. Tudo que você procura agir primeiro com emoção, sem colocar a razão como uma balança no seu ato, você acaba se arrependendo ou na hora ou futuramente. Porque quando age com emoção, você está com toda aquela energia emocional densa. A consciência, você que é consciência, tem que analisar, sentir realmente essa energia. Se você perceber que apenas é algo que você faz para alimentar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade ou a sua arrogância, não faça. Por isso, devemos estar sempre vigilante, mas vigilante a nós mesmos. Antes de dormir, é sempre bom pedir aos mentores que você esteja ou trabalhando em prol da espiritualidade, ou você esteja em um local de aprendizagem. E você sempre pede ao seu mentor que você não esteja em devaneio espiritual, perambulando como muitos espíritos, muitas consciências que estão no plano espiritual, perambulando, sem saber para onde ir, sem saber o que está fazendo, vivendo um onirismo de pensamentos mentais ali. A espiritualidade maior, ela respeita o seu livre-arbítrio. Ela só vai agir se você solicitar. É o que diferencia do espírito inferior. Ele está o tempo todo
tramando, se ele tiver algo contra você, ele está sempre tramando algo para lhe derrubar, para lhe desarmonizar, para lhe desestabilizar. Não só você, mas todos que estão envoltos a você. O espírito superior, os mentores, os guias, ele espera que você peça a ajuda, dê o consentimento para que eles possam intervir. Mas toda intervenção de um mentor de luz vai ser para trazer mais luz, que é amor, paz e harmonia. Não vai ser uma intervenção para beneficiar você e prejudicar alguém. Isso quem faz são os espíritos inferiores que aceitam esses pactos para beneficiar um e prejudicar o outro. Porque ele não está preocupado com a consequência. Ele está preocupado com o que ele está recebendo desse pacto. Mas a espiritualidade superior não. Ela preza pela ética, pelos princípios de respeito a todos, porque trata todos por igual. Não tem como ela querer beneficiar você para prejudicar alguém. Ela vai lhe nortear, vai tentar tirar todo esse mar, esse véu de escuridão que impede de você ver com mais clareza, que impede de você agir com mais discernimento. Mas sempre respeitando o seu livre-arbítrio. E olhe que muitos mentores vêm, jogam a luz ali, naquela pessoa. A pessoa tem esclarece naquele momento o problema, vê com mais clareza, e às vezes, por ego, ele age errado. Porque o espírito superior não vai segurar ninguém, amarrar ninguém para não agir. Ele deixa. Só que cada um é responsável pelo que faz. É aí que vem a lei de causa e efeito. Todos nós temos o livre-arbítrio para decidir o que fazer. Nenhum mentor da luz vai tirar a sua liberdade de agir e de pensar. Muito pelo contrário, ele vai expandir a sua capacidade de pensar. Vai estimular a você a ler bons livros. Vai estimular você a assistir bons filmes, a ouvir boas músicas, para que seus pensamentos sempre estejam voltados para o bem, para a paz mundial. Você sempre vai ter intuição, às vezes, de seguir por um caminho que, mesmo que você perceba que é mais longo, mas você sente que vai ser melhor essa trilha a seguir. E eu percebo até às vezes isso no trânsito. De repente, eu me atraso, mas lá na frente eu percebo que houve um ganho para mim, porque teve um acidente. E se eu tivesse adiantado meu percurso, talvez eu podia ter me envolvido naquele acidente. Por isso que eu tenho essa preocupação de sempre sair de casa, pedir aos meus mentores proteção. Não só para mim, mas para todos que eu vou encontrar durante o meu percurso. Porque a gente também não pode pedir só para a gente. Será que só você merece ser protegido? Não, eu já peço para todos que estão ali naquele momento, com quem eu vou encontrar naquele momento, que seja um momento de paz e harmonia para todos. E a gente, muito diz, houve livramento, né?
Mas até o livramento tem que ter merecimento. E o merecimento é a resposta de nossas vibrações. Se você vibra positivamente, você vai estar rodeado de energias também positivas. Você vai conseguir sintonizar pensamentos também elevados. Uma pessoa que só pensa no mal, só pensa em prejudicar, como é que ela vai ter a intuição de fazer o bem? Não consegue ter essa convergência de frequência pensênica, de pensamentos. Para que a gente também receba intuição do astral superior, é preciso que a gente cultive em nosso ser pensamentos bons e também tenhamos boas ações. O sentido da vida para mim é viver em comunhão com todos. Viver bem. Aproveitar esse momento de estadia nesse planeta para aprender mais sobre a minha missão aqui nesse planeta. Só em conhecer, em saber que a vida continua, que apenas o corpo padece, e saber que tem consciências que não precisam reencarnar nesse planeta porque já atingiu um nível espiritual elevado, que não precisa mais desse corpo físico para continuar a evolução. Isso é um estímulo. Para outros, a reencarnação é um estímulo. Voltar ao ciclo de samsara, de nascer e morrer, para muitos é um estímulo. Já para mim, eu penso em ser uma consciência livre, liberta desse ciclo do nascer e de morrer, de poder estar na espiritualidade agindo sem precisar estar na forma limitada, que é essa forma humana que temos. Mas aonde vamos chegar, quando vamos chegar, depende do esforço de cada um. De braços cruzados você não chega a lugar algum. É preciso se movimentar. É preciso querer mudar. É preciso querer se transformar. É preciso fazer uma revolução interior. Não é uma mudança apenas em aparência exterior. Você pode mudar a cor dos seus cabelos, usar lente de contato, usar roupa de marca, de grife, fazer cirurgias plásticas ou de estética. Mas se você não mudar o seu interior, a maneira como você se sente, como você se conhece, o velho, os defeitos ainda continuam lá. Os medos, as inseguranças, a ansiedade, as tristezas, as mágoas, ainda está lá, apenas envolvido agora por um invólucro mais novo. Mas quando você começa a fazer a revolução interior, mudar interiormente, se compreender, entender a origem dessa mágoa, dessa tristeza, dessa negatividade, dessa não aceitação da vida, todo o seu exterior também muda.
porque toda a sua luz brilha de dentro para fora. Então estamos aqui para nos compreender como consciência e não como corpo físico, como matéria. A matéria é apenas o instrumento de evolução. Quanto mais você se identifica com o seu corpo, mais você está atrelado ao materialismo, que é a ilusão, que é uma coisa passageira. Quanto mais você busca esse autoconhecimento, querer se ver sem esse corpo físico, existem várias técnicas que ajudam a essa autoobservação, como técnicas de meditação, técnica de projeção da consciência. Eu acho essa, para mim, uma das melhores. Porque você consegue ver-se fora do corpo e ainda olhar o seu corpo deitado. Já vi, me projetando, ver meu corpo. A isso lhe dá mais segurança em saber que você não é o corpo. Mas é preciso você estudar, pesquisar, para que ninguém me dizer que eu sonho, que você está viajando, que isso tem nada a ver e tal. Porque se você não estuda, não pesquisa, não leva a sério as suas experiências espirituais, isso não enraiza em você, no seu ser. Basta alguém dizer o contrário que você vai acatar a opinião do outro. Porque há pessoas que não estão buscando espiritualidade e estão inseguras no que pensam, no que agem, no que vê. Mas quando você está trabalhando a espiritualidade, você tem segurança. Veja se o Divaldo Franco tem dúvida da sua psicografia, se o Chico Xavier teve dúvida, o Valdo Vieira teve dúvida das suas projeções astrais e muitos outros. Porque ele tinha experiência, tinha vivência. Ele não estava preocupado se A, se B, se C, se fulano, Beltrano dizia que aquilo era coisa da mente dele. Quando você começa a buscar espiritualidade, você começa a desvincular dessas pessoas que preferem viver no amadorismo, achando que sabe de tudo, que tem respostas para tudo, que não precisa pesquisar mais nada. A gente tem que ser profissional no que faz. É buscar entender o que realmente está acontecendo, do que você realmente vivenciou ou que você apenas criou imagem na sua mente. Se é um sonho ou se foi uma projeção da consciência. Quando você começa a desenvolver a técnica, você consegue diferenciar o que é sonho, onirismo, do que é uma vivência espiritual. Outras maneiras de você entender que a vida continua é no trabalho de incorporação. O médium, quando ele incorpora, ele recebe a informação de um espírito que já desencarnou. O médium tem certeza que ele recebeu aquela mensagem que não é dele. Mas vai ter pessoas materialistas que vai dizer que é viagem mental dele, que aquilo não existe, ele está fingindo. E vai ter quem acredite, mas a sua experiência é a sua experiência. Acredite na sua experiência, na sua vivência. Esteja alerta, vigilante no que a vida está lhe ensinando, está lhe mostrando. Porque você está prestando atenção. Não se preocupe com quem pensa o contrário. Peça sempre a seus mentores. Peça a Deus, ao Criador, que cada vez mais ilumine seus passos, ilumine suas ideias, seus pensamentos. Traga mais luz em sua vida para que você possa aprender mais, para ajudar melhor.
Porque quanto mais você aprende, a qualidade do que você faz é diferente. Quando você leva um carro para o mecânico, a depender do que ele fez e como ele fez, você leva de novo ou não. Você sabe quando o mecânico é um mecânico preparado, até pelo material que ele utiliza a ferramenta correta, ele repõe as peças da melhor qualidade. Assim também devemos ser quando agimos em favor do próximo. É agir com os melhores pensamentos. É agir com as melhores intenções. Para que a pessoa sinta que ela foi bem acolhida, foi bem recebida, foi bem tratada, bem orientada, bem esclarecida. E, em hipótese alguma, em momento algum, ela foi manipulada. Não estamos aqui. O caminho espiritual não é o caminho de impor a verdade a ninguém. Não é o caminho de querer converter ninguém a nada. Do mesmo jeito que você teve a oportunidade, que você buscou, todos tiveram essa mesma oportunidade, têm essa oportunidade, mas não querem. Muitos preferem viver esse momento passageiro, viver à base do risco da insegurança. O caminho espiritual tem uma vantagem, ela lhe dá mais segurança. Você sente mais proteção. Até no que você fala. Porque você está mais alerta, mais vigilante. E você começa a errar menos. Porque você procura sempre fazer da maneira certa. Com calma, com paciência e com todo o foco necessário para que aquilo aconteça da melhor maneira para todos. O caminho espiritual é o caminho da ordem, da organização. Não é o caminho da bagunça, de fazer de qualquer jeito. O caminho da espiritualidade é o caminho da racionalidade. É de pensar várias vezes antes de agir. Nunca agir sob forte emoção. Se você está sentindo muita emoção, muita energia densa, não haja. Faça qualquer coisa antes, vá correr, vá dançar, pega um travesseiro, expresse todo esse sentimento de mágoa, de raiva que está sentindo. Quando você conseguir transmutar essa energia, você analisar com mais calma, ponderar realmente o que aconteceu, aí você vai agir da melhor maneira possível, sem prejudicar você e a ninguém. Porque você sabe da importância que é essa existência. E você quer partir daqui sabendo que você não prejudicou a ninguém. Que você deu o seu melhor. Você se esforçou. Você aproveitou a sua existência para desenvolver-se cada vez mais. Orai e vigiai sempre. Esteja sempre alerta no que você está fazendo. Isso é também no dia a dia, está dirigindo, esteja consciente do que você está fazendo no trânsito, para você não bater o carro, atropelar uma pessoa, matar um animal ou uma pessoa também, um ser humano, e acabar se prejudicando por isso, por desatenção. Tudo que você fizer, está trabalhando, esteja ali presente, alerta,
para não se machucar. Às vezes a pessoa está numa máquina que pode se machucar, perder a mão, e por uma desatenção acontece o acidente. E às vezes tem muitos espíritos inferiores, vingativos, esperando apenas uma brecha, um vacilo seu. Por isso que o caminho da espiritualidade quer que a gente esteja sempre consciente, lúcido. Por isso quem começa a se autoconhecer, a primeira coisa que faz é deixar de beber, porque o álcool tira a razão, a racionalidade da pessoa. Se você quer agir com atenção, com mais vigilância, você não pode estar sob efeito algum de álcool. Por isso que é um caminho que muitas vezes as pessoas dizem é um caminho difícil, árduo, porque a sociedade toda promove o álcool como se fosse a alavanca da alegria. Não, a felicidade está dentro de você. A alegria é da sua existência. Não é pelo exterior. Tudo que está no exterior é tudo criação humana, da mente humana. Você, para dançar, para estar alegre e feliz, não precisa tomar nada de álcool ou usar drogas, porque acaba prejudicando o seu crescimento espiritual. E pior ainda se você prejudicar alguém sob efeito de drogas e álcool. Criou mais karmas desnecessários, que você não sabe quantas existências você vai precisar para resolver esse karma. Então é sempre importante a gente agir com a maior atenção possível em tudo que estamos fazendo. Vou ficar por aqui. Agradeço a todos que nos assistiu. Uma excelente noite. Que vocês estejam sempre vigilantes no que vocês fazem. Se conecte mais com o sagrado, com o superior, com o Altíssimo, com seus mentores, com seus guias. E sempre quando agir, sempre haja para que aconteça o melhor para todos. Boa noite a todos.